Sem sombra de dúvidas, essa é uma das perguntas mais difíceis que alguém pode enfrentar diante da dor. Até porque a dor dessa pessoa ela é muito real e as dúvidas que ela tem em um certo sentido sobre Deus é compreensível. Afinal, uma pergunta que sempre vem à tona, sempre retorna é: onde Deus estava quando essas coisas horríveis aconteceram comigo? Se Ele realmente me ama como Ele afirma em seu Evangelho através de Cristo Jesus, por que Ele não me protegeu? Porque Ele permitiu que algo tão severo, tão cruel acontecesse com a minha vida. E diante de tragédias como essa, certamente Friedrich Nietzsche, em sua obra Assim Falou Zaratustra, diria que Deus está morto, que a ideia de um Deus bom é incompatível com o sofrimento humano. Mas é exatamente aí que o Evangelho, que as Sagradas Escrituras, ela apresenta uma resposta diferente, mas não apenas diferente, mas infinitamente mais gloriosa, mais consoladora, mais profunda ao problema do mal. Deus, como afirma Friedrich Nietzsche, não está morto, ele não está indiferente, ele viu absolutamente tudo o que aconteceu. Ele conhece cada detalhe, ele sentiu profundamente o horror, a injustiça praticada contra essa pessoa inocente, contra essa criança, contra essa mulher, contra esse jovem. Então, a Bíblia, ela deixa muito claro que Deus ele não foi cúmplice do mal. Ele não aprovou, ele não colaborou e ele jamais fechou os olhos diante do sofrimento da humanidade. Deus ele é justo, mas ele também é santo. E é por isso que ele odeia profundamente todo o pecado, especialmente cometido contra os mais vulneráveis. E ele garante também em sua palavra que um dia ele fará justiça plena e perfeita. De modo que nada do que aconteceu ficará impune diante de um Deus que é santo, justo e perfeito. Mas, ainda assim, alguém pode perguntar: por que Deus, por que Ele não impediu imediatamente o mal na vida daquela pessoa? Por que Ele permitiu que aquela pessoa sofresse tanto? E é verdade que nem sempre Deus ele responde claramente a essas perguntas difíceis, não porque ele seja incapaz, mas porque Deus ele dá uma resposta mais do que simplesmente teórica, mais do que simplesmente uma explicação lógica ao sofrimento do homem. Ele responde com a sua própria presença no meio da dor. Ele responde ao sofrimento entrando na história da humanidade, na pessoa do seu próprio Filho, Jesus Cristo. É tanto que Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 53, descreve Cristo, descreve Jesus como um homem de dores, como alguém que conheceu profundamente o que significa sofrer injustiça, o que significa sofrer violência, humilhação, abandono, vergonhas e traumas. Cristo não foi um Deus distante, apático, que observa de longe o sofrimento dos seus filhos. Pelo contrário, em Cristo, Ele mesmo sofre no lugar daqueles e junto com eles. Então, Cristo ele foi exposto publicamente, violentado, torturado, morto de maneira cruel e injusta, não porque merecesse, mas porque Ele decidiu carregar sobre si o peso do mal e das injustiças deste mundo quebrado e fragmentado pelo pecado. Mas a história ela também não para por aí, ela não termina aí. De modo que o mesmo Cordeiro que tira o pecado do mundo, como diz João Batista, aquele que sofreu humildemente e silenciosamente na cruz, voltará. E quando ele voltar, não será mais como um cordeiro, mas como um leão da tribo de Judá. De modo que naquele dia, Cristo, ele para sempre esmagará o crânio de todos os seus inimigos. Então o mal ele terá um fim definitivo, a justiça será executada de forma perfeita e absoluta. Deus não está apenas observando as vítimas, mas ele pleiteará a causa com justiça e santidade contra aqueles que fizeram mal. Deus ele também promete não apagar as memórias dolorosas de quem sofreu abuso, mas ele promete algo muito mais consolador: redimir essa dor, de modo que a sua graça pode transformar cicatrizes em testemunho de restauração. Ele pode transformar o sofrimento em esperança, lágrimas em consolo, de modo que o Evangelho não ignora o sofrimento, mas o redime por completo, por inteiro.
Então, como falar de um Deus de amor, de graça, para alguém que sofreu abuso sexual na infância, seja lá qual tenha sido a sua fase, dizendo claramente que Deus não foi responsável pelo mal sofrido, mas ao mesmo tempo dizendo que ele viu tudo e fará justiça, que Cristo conhece o sofrimento por dentro, que ele entende profundamente a dor, porque ele sofreu na sua própria carne o que é padecer pelo pecado, pela iniquidade, pela transgressão. Mas ele também promete trazer verdadeira esperança para quem foi tão gravemente destruído e ferido. O sofrimento dessas pessoas são reais, a dor ela é profunda, mas o amor de Deus revelado plenamente na cruz de Cristo é infinitamente maior. E é nele que reside a única esperança verdadeira para quem sofreu tanto.